Olá, muito bom dia. Aqui é o professor Henrique Littach, do canal Lógica Online. Continuando a nossa aula de trigonometria, esse assunto é a parte de tangente de um arco trigonométrico. Uma aula bem rápida, a gente vai entender e verificar como funcionam esses assuntos. Primeiro, vamos verificar o que significa a ideia de tangente. Apenas recapitulando aquilo que nós já estudamos anteriormente, quando eu relacionava assim, por exemplo, aqui eu tenho dentro do arco do ciclo trigonométrico, eu tenho os valores relativos a cosseno e seno, só para relembrar. Se eu colocar, por exemplo, o ângulo de 30 graus aqui, que é π sobre 6, que é 30 graus. Eu sei que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, e o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,8, que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é bem simples. Por que tem esses valores? Porque, conforme eu expliquei, o seno e o cosseno, eles são unitários. Eles fazem do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma circunferência cujo eixo, raio, é igual a 1. É igual, no caso específico aqui, o seno de 30 graus é 1/2, porque quando eu jogo a imagem aqui para o eixo do seno, se eu pegar essa régua imaginária dentro desse ângulo que eu estou trabalhando, e que eu sei que tudo isso aqui vale 1, se eu colocar aqui, ficou um pouco fora, mas a ideia é essa. Aqui, se eu pegar essa medida, sabe quanto vai dar? 1 sobre 2. E se eu jogar para o eixo do cosseno aqui, e eu pegar essa régua imaginária, vai dar 0,8, que nós representamos, é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, os valores de seno e cosseno são medidas relativas a esse eixo imaginário, esse eixo que tem raio igual a 1. Acontece que a tangente, ela tem a mesma ideia. Mas primeiro, temos que definir o que é tangente. Quando você pega um ciclo trigonométrico, está aqui normal. Vamos pegar aqui, como eu já falei várias vezes. Está aqui o eixo do seno, aqui o eixo dos cossenos. A tangente, pessoal, é uma reta que passa por dois pontos. No ponto zero, no ângulo zero, perdão, e no ângulo π, que é 180. No primeiro caso, a direita é de baixo para cima e a esquerda é de cima para baixo. Apenas relembrando, por favor, quando eu ensinei para vocês seno e cosseno, vocês aprenderam o quê? Positivo, positivo, não é verdade? O cosseno aqui, olha o quê? Sempre dessa ordem, tá bom? Cosseno e depois o seno. O cosseno é positivo aqui, positivo aqui. O cosseno é o quê? Negativo, positivo. Deixa eu me colocar que isso aqui é importante. Eu vou explicar por quê. No terceiro quadrante, o que acontece? Cosseno negativo e seno negativo. E, finalmente, no quarto quadrante, nós temos o cosseno positivo e o seno negativo. Tá, e daí? É porque em trigonometria de triângulos retângulos eu ensinei para vocês que a tangente de um ângulo qualquer é sempre seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Concorda comigo? Consequentemente, podemos dizer que quando eu trabalho com tangente, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Por exemplo, no primeiro quadrante, é mais dividido por mais, é seno dividido por cosseno. Então vai ficar o quê? Positivo. No segundo quadrante, é menos dividido por mais, vai ficar o quê? Negativo. No terceiro quadrante, é menos com menos, que vai ficar mais. E no quarto quadrante, é mais com menos, que vai ficar menos. É por isso que quando você faz a análise de tangente, é de baixo para cima, ou seja, do negativo para o positivo. E no terceiro e quarto, no segundo e terceiro quadrante, é de cima para baixo, ou seja, do negativo para o positivo. Tá, e daí? E daí que quando eu acho um ângulo qualquer, por exemplo, esse ângulo aqui, olha, alfa. Quanto que é a tangente de alfa? A tangente de alfa é a projeção que se faz no eixo da tangente. Então você pega a nossa régua imaginária e você mede a distância daqui para cá. Esse valor será a tangente. Deixa eu me mostrar. Por exemplo, nós sabemos aqui que a tangente de um ângulo qualquer, tangente de 30, vamos colocar só os notáveis por enquanto, tá bom? 30 graus, que é π sobre 6.
45 graus, que é π sobre 4, e 60 graus, que é π sobre 3. A tangente deles vale quanto? Aqui vale quanto? Raiz de 3 sobre 3, aqui vale 1, e aqui vale quanto? Vale raiz de 3. Então, quando eu coloco esses ângulos, que eu estou colocando aqui, esses ângulos relativos, por exemplo, aqui, eu tenho um ângulo alfa, deixa eu colocar aqui, 45 graus. 45 graus é π sobre 4. Quanto que é a tangente desse ângulo? A tangente, como eu já expliquei aqui, é uma reta que passa pelo ângulo zero, formando esse detalhe aqui. A tangente dessa medida vai ser o quê? É só pegar aqui e verificar em que ponto ela vai bater bem aqui. E quando eu pego a nossa régua imaginária, sabe qual vai ser a resposta? Vai dar 1. Se eu colocar 30 graus, 30 graus é π sobre 6. Se eu pegar a nossa régua imaginária e jogar para cá, vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 3. Se eu pegar 60 graus, que é quanto? π sobre 3. Não esquece que a tangente, ela vai embora. Ela pode dar um valor muito, muito alto, que no caso vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, isso é tangente para ser colocado. E isso nos dá uma consequência muito importante. Qualquer ângulo entre, por exemplo, aqui, entre 0, e aqui é π sobre 2, né? Entre 0 e π sobre 2, eu vou achar uma tangente. Mas, se eu só vou achar tangente, por exemplo, isso aqui é 89 graus. 89 graus vai dar o quê? Uma tangente lá em cima, lá na caixa prego, mas eu vou conseguir achar uma tangente. No entanto, se eu colocar tangente de 90 graus, que é π sobre 2, qual vai ser a resposta? Não existe. Meu Deus do céu. Tangente de 90 graus não existe. Por quê? Porque a tangente de 90 graus não é tangente, ela é paralela à reta tangente. Olha, então não tem tangente onde? No π sobre 2 e onde? No 3π sobre 2 não tem tangente. E para qualquer valor aqui vai ser o quê? Positivo, negativo, positivo e negativo. Nós dizemos que a tangente é positiva quando é quadrante ímpar e é negativa quando é quadrante par. Então, baseado nisso, sempre, isso aqui eu te prometo, né? Tudo isso é baseado nos ângulos de... Tudo isso aqui é baseado nos ângulos notáveis que eu já te ensinei e já mostrei aqui para você. Não tem muito problema, não tem muito para ser colocado. A única coisa que eu quero que tu entenda são os jogos de sinais, que tem que prestar muita atenção. Bora tentar fazer isso daqui? Determine o sinal do produto P igual a... Aliás, P igual a tangente de 13 graus multiplicado por tangente de 190 graus multiplicado por tangente de 352 graus. Oi? Não é para descobrir o valor, tá? Só quero o sinal, tá bom? Quando ele fala o sinal, a gente tem que lembrar que dependendo do quadrante onde se encontra... Resolução, presta atenção. E quando ele fala sinal, dependendo do quadrão onde você se encontra, tu tem valores diferentes de tangente, aliás. A tangente, como eu já expliquei, é uma reta tangente que passa pelo zero e pelo π. Aqui, beleza. No primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro e quarto quadrante é de baixo para cima, e no terceiro, no segundo e no terceiro é de cima para baixo, pelos motivos que eu já especifiquei. E podemos colocar os sinais. No primeiro quadrante é o quê? Positivo. E no terceiro quadrante é o quê? Positivo. Porque nos quadrantes ímpares, ela é positiva. E nos quadrantes pares, ela é o quê? Negativo. Vamos colocar os ângulos que nós achamos, por favor? Os ângulos que ele quer que eu analise é o quê? Tangente de 13 graus está por aqui. Tangente de 190 graus está por aqui. Alguma dúvida? Não esqueça. Aqui é quanto? 90 graus. Aqui é 180 graus.
aqui é 270 graus e aqui é 360 graus. E, finalmente, 352 graus é onde? Por aqui. Alguma dúvida aqui, minha querida Marcela, Gabriela, Carolina, Maria? Já. Nós escrevemos aqui, calcule o valor dos sinais desses produtos. Tangente de 13 graus, multiplicado por tangente de 190 graus, multiplicado pela tangente de 352 graus. Quanto que é a tangente de 13 graus? Positiva ou negativa? Quanto que é a tangente de 190 graus? Positiva ou negativa? Quanto que é a tangente de 352 graus? Portanto, o produto resultante vai ter que sinal? Muito bem. Agora que nós já entendemos essa ideia, e espero que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a senhora lembre das relações, não esqueça que para nós fazermos todos esses cálculos, senhores, nós temos que lembrar da fundamental. Qual é a fundamental? Primeira propriedade, fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Segunda propriedade da trigonometria, tangente de alfa é o quê? Seno de alfa sobre cosseno de alfa e assim por diante. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Vamos fazer agora alguns exercícios para nós fixarmos e colocarmos essa ideia. Não esqueçam, meus queridos amigos, em nome de Deus Todo-Poderoso, tudo isso se baseia no quadrante que ele pede cálculo. Então, nós devemos desenhar e colocar o quadrante correto. Não vamos errar. Vamos lá, por parte. Está aqui. Dado que seno de alfa é igual a raiz de 11 sobre 16 e o quadrante que ele está pedindo... Maria, que quadrante é esse aí? O ângulo alfa está entre π sobre 2 e π. Que quadrante é esse? Calcular a tangente de alfa. A primeira coisa que nós devemos fazer é determinar qual o quadrante que nós temos que analisar. A gente nunca faz de cabeça, a gente analisa, a gente tem que desenhar. Nunca façam de cabeça. Nunca façam de cabeça. Vamos lá, continuando aqui. Pegou aqui? Poxa vida. Ele não reconheceu. Basta me chamar de Henrique, por favor. Aqui vai ficar quanto? Aqui é 0. Aqui é quanto? Π sobre 2. Aqui é quanto? Π. Aqui é 3π sobre 2. E aqui é o quê? 2π, conforme eu falei. Quando ele fala que é dado o seno de alfa e que esse quadrante, o quadrante que ele quer que analise é entre π sobre 2 e alfa, significa que é o quê? Deste ponto até este ponto aqui, entendeu? Esse quadrante aqui, essa relação. Então, temos que analisar esse lado. A tangente nesse quadrante é o quê? A tangente é positiva aqui e negativa aqui, negativa aqui. Alguma dúvida? Beleza. Então, a tangente do ângulo que nós achamos, ela tem que colocar. Espera aí rapidinho. Querida Ângela, pode trazê-lo hoje, tá bem? A Marcela já está por aqui. Então, vai ficar como esse daqui? Para a gente descobrir a tangente do ângulo, a gente tem que saber o que é tangente. O que é tangente? Tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. O problema é que nós não temos o cosseno. Bora achar? Como é que eu faço isso? Fundamental. Fazendo o cálculo. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. O seno de alfa vai ser igual a quanto? Raiz de 11 sobre 6. Ao quadrado, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Aqui eu posso cancelar. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 11 sobre 36. Fazendo o cálculo, cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? Aqui é 36. Aqui vai ficar 36 vezes 1, que é igual a quanto? E 36 menos 11 é igual a... Isso aqui vai dar cosseno de alfa igual a módulo, né? Não esqueça que toda raiz quadrada é o módulo de um número.
mais ou menos 5 sobre 6. Alguma dúvida? Estava ao quadrado, já... Pô, ei. Tirei a raiz aqui, tá bom. Não, tudo bem. Ei, meu Deus do céu. Desculpe, tá? Meu belo rosto fechou aqui o... Minha mulher diz que é bela. Mais ou menos 5 sobre 6, tá bom? A gente tem o computador e equipamento aqui, mas não tem como imprimir. Traga aqui o celular, Marcelo abre no notebook que tem aqui, tá bom? Então, deu mais ou menos 5 sobre 6. Maria, ficou claro aqui? Beleza. Maria, qual a resposta certa? Mais 5 sobre 6 ou menos 5 sobre 6? Resposta absolutamente perfeita, Maria. Menos, porque está no segundo quadrante. Agora que nós já sabemos fazer isso daí, podemos fazer o cálculo, tá bom? Não esqueça, segundo quadrante vai ficar como? Tangente de alfa. Ei, pessoal, não vamos esquecer o resto do que nós já aprendemos, tá bom? Esse negócio que eu coloquei aqui se refere aos sinais da tangente. Quando eu tenho o seno e o cosseno, como é que funciona? Por favor, não, desculpe ser tão detalhista, é porque, por favor, né, não vamos cometer enganos, né? Aqui é o quê? Positivo, positivo, aqui é o quê? Negativo e positivo, sempre cosseno e seno, nessa ordem. Aqui é o negativo, negativo, e aqui é o quê? Positivo e negativo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque como eu estou analisando, meu, porque como eu estou analisando o segundo quadrante, eu sei que no segundo quadrante o cosseno é negativo. É por isso que você falou. O cosseno é negativo no segundo quadrante. E o seno é positivo. Tanto que agora eu vou calcular, vou jogar até para cá. Ele quer saber quanto que vale a tangente desse ângulo. A tangente, como eu já expliquei para vocês, é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Alguma dúvida? Quanto que é o seno? Ele falou lá no começo da nossa historinha. Positiva, fala. E o cosseno de alfa é igual a quanto? Negativo. Desculpa falar várias vezes, né? É negativo, porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. E juntando esses dois, a tangente, mais com menos dá menos, tá bom? O que que eu faço? Cancela. Vai ficar quanto? Raiz de 11 sobre 5. Aliás, menos raiz de 11. Eu esqueço toda vez. Tem raiz de 11 sobre 5. Ficou claro aqui? Mais fácil do que isso, só enganar, só empurrar bêbado na ladeira. Ficou claro? Oi? 11 é um número primo, portanto não pode ser fatorado. Isso aqui existe para que as pessoas saibam mais tarde a não usar homeopatia, não recusar vacina e não acreditar em doido. É por isso que a gente estuda. É porque ninguém estuda, entendeu? Já, próximo caso, por favor. Muito bem. Questão 21. Dado tangente de alfa igual a 1 sobre 2 e o quadrante que ele está pedindo é entre π e 3π sobre 2, que quadrante é esse, Maria? Muito bem.
Determine o valor de seno e cosseno. Cara, beleza, tranquilo. A questão mesmo é que, deixa-me sempre colocar essa referência aqui, π sobre 2. Aqui é quanto π, aqui é quanto 3π sobre 2, aqui é 2π. Vamos colocar aqui. Ele quer que analise entre π e 3π sobre 2, ou seja, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que eu tenho? Seno negativo e cosseno negativo e seno negativo. Portanto, a tangente é o quê? Positiva. Por que menos? Com menos dá mais. Alguma dúvida aqui? Não. Vamos colocar os dados do problema. A informação número 1 que eu tenho é que tangente de alfa é igual a 1 sobre 2. A segunda informação que eu tenho, embora não esteja escrita aí, é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? 1. Isso aqui é fundamental da trigonometria. Vamos brincar? Vamos lá. O que é tangente de alfa? Tangente de alfa é igual a 1 sobre 2. Tangente, na verdade, é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, que é igual a 1 sobre 2. Eu posso fazer um sistema de equações aqui. Eu posso dizer que o seno de alfa é igual a 1 sobre 2 multiplicado pelo cosseno de alfa. Alguma dúvida no que eu escrevi? Meio pelos extremos. Eu peguei isolei o seno de alfa e peguei esse cara, tá dividindo, ele passa multiplicando, tá bom? Tá, e daí? E daí que agora vou te ensinar uma coisa que eu não ensino para ninguém, tá bom? Exatamente. Vamos ter fé, não é verdade? Aliás, deixa eu fazer meio pelos extremos, que nem a minha querida Maria falou, para ela não ficar confusa, tá bom? Meio pelos extremos vai ficar quanto? Cosseno de alfa é igual a 2 vezes seno de alfa. Ficou mais feliz agora? Não muda nada. Mas vamos lá, continuando. Aqui. Bora fazer o sisteminha? Eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? Muito bem, vamos lá. Seno ao quadrado é quanto? Seno ao quadrado. Mais quanto que é cosseno de alfa? 2 vezes seno de alfa ao quadrado. Tudo isso é igual a quanto? 1. Dando uma arrumada aqui. 4 seno ao quadrado de alfa. Tudo isso é igual a 1. Beleza aqui? Aqui tem 1. 1 mais 4 vai dar quanto? Então, seno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? 1 sobre 5. Seno de alfa é igual a quanto? Seno de alfa é igual a quanto? 1 sobre... Racionalizando, vai ficar quanto? Raiz de 5 sobre... Mais ou menos. Por que mais? Não esquece um detalhe importante. A tangente que é positiva no terceiro quadrante. O seno é negativo e o cosseno é negativo. Tanto que a resposta correta aqui, qual vai ser? Seno de alfa é igual a quanto? A menos raiz de 5 sobre 5. Ficou claro? Porque no terceiro quadrante o seno é negativo. Como eu já sei o valor de seno agora, fica fácil achar o valor de cosseno. Terminando aqui, vai ficar como? Cosseno de alfa é igual a quanto? 2 vezes o seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa? Menos raiz de 5 sobre 5. Cosseno de alfa é igual a quanto? A 2 raiz de 5 sobre 5 negativo. Alguma dúvida aqui? Perfeito. Muito bem. Ah, essa era a pergunta do problema, já acabei. Determine os valores de seno e cosseno, estão aqui. Moleza? Fácil, muito fácil, facílimo. Tranquilo, né? Pessoal, isso aqui é a aplicação básica desse assunto. A gente vai avançar mais à frente na resolução de exercícios mais complicados, mas isso aqui é a definição de tangente. Anotem tudo detalhadamente,
Caso queira fazer parte do nosso pacote de aulas, do nosso grupo de exercícios para o Enem, é só entrar em contato, tá bom? Grande abraço, bons estudos e esperar aqui a gravação.